Olá! Estamos chegando para mais uma live sobre temperamentos, que delícia! Vamos falar um pouco de conhecimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, investir em nós. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos! Olá, olá, sejam bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir? O áudio está bom? Por favor, dá um feedback para mim. Tá? O áudio tá ok. Sejam bem-vindos. Fala pra mim aí quem tá chegando. Você é do temperamento melancólico? Você convive com alguém do temperamento melancólico? Diz aí, eu sou. Ou eu convivo. Pra gente saber aí, direcionar a nossa live aí, né? Sejam muito bem-vindos. Muito bom tê-los aqui, né? Pra gente trabalhar sobre esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento que é imprescindível para tudo na nossa vida. Sem autoconhecimento não existe bons relacionamentos, não existe desenvolvimento pessoal, não existe sucesso nenhuma das nossas áreas. Melancólica presente, muito bom, seja bem-vinda, que bom. O som tá ok então, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Então, que Deus abençoe a nossa noite, que nós possamos abrir os nossos corações, sanguínea, muito bem, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos nos desenvolver, nos melhorar como seres humanos, aprender, crescer e transformar esse mundo num mundão melhor, né? É para isso que a gente está aqui. Fábio, entra no seu pessoal, por favor, tá? Você não entrou. Entra com o seu particular, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos fazer essa live sobre o temperamento melancólico. Nós fizemos uma série de workshops sobre os 4 temperamentos. O temperamento melancólico foi o primeiro. E o áudio não ficou bacana e não ficou salvo no Instagram. Então, eu estou repetindo essa, mas não é bem uma repetição. Hoje nós vamos falar do temperamento melancólico, como é, qual é a sua estrutura, quais são as suas características, os seus pontos fortes, os pontos difíceis e como você que lida com alguém do temperamento melancólico, como você pode lidar bem, como você pode se relacionar bem e como você, enquanto uma pessoa do temperamento melancólico, pode desenvolver um grau maior de autoconhecimento para vencer as suas dificuldades e se relacionar bem. Porque nós temos recebido muitas dificuldades de sanguíneo com melancólico, de melancólico com fleumático, de fleumático, né? Normal. Por quê? Porque nós somos diferentes, né? Nós somos muito diferentes. Então vamos lá. Gente, eu sou Michele Ribeiro de Mello. Eu estou no estudo do autoconhecimento desde 2010, dando cursos desde 2010 e quando eu me aprofundei, conheci os temperamentos, eu descobri neles uma ferramenta muito grande de transformação, de se conhecer de forma profunda e eu preciso compartilhar isso com vocês, né? Isso é muito maravilhoso para ficar só comigo. Então, eu testei em mim, tudo que eu aprendo eu testo em mim primeiro. Não tem como ser diferente, né? Para que a gente possa passar para as pessoas, a gente precisa testar em nós. E eu, como uma fleumática, transformada em profunda transformação, o meu esposo, que é sanguíneo, também em profunda transformação, nós temos essa convivência, nós nos relacionamos com as nossas diferenças, porque nós somos muito diferentes, ele tem o temperamento quente, eu o temperamento frio, a velocidade de reação de cada um é muito diferente, né? Mas unidos pelo aporte que é úmido. Então eu vou trazer para vocês. É possível você se transformar, é possível você ter um relacionamento muito melhor, é possível você se relacionar melhor no seu trabalho, com seus filhos, com a sua esposa, desde que você faça essa escolha de conhecer melhor a você mesmo e as outras pessoas. Como que você pode se relacionar com uma pessoa que você tem muita dificuldade se você não conhece o temperamento dela e abre mão, né, para conhecer as características, como que o outro pensa, reage, como ele sente, qual é a forma do mundo, né, da pessoa.
A partir daí você consegue se transformar e se relacionar melhor. Então vamos lá. Em nosso mundo, nós temos os 4 temperamentos que Deus nos deu, que é o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, o temperamento fleumático e o melancólico. Hoje nós vamos tratar do temperamento melancólico, tá? Mas nós vamos falar da estrutura para que cada qual possa aí se encontrar. Tem muita gente com dificuldade de entender, de se achar qual que é o meu temperamento, eu não tenho certeza, eu não consigo me encontrar. Ou muitas pessoas, muitas mesmo, achando que tem temperamento composto. É metade colérico, metade melancólico. Não sei quantos % fleumático e não sei quantos % colérico. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Então vamos de uma vez por todas tirar todas essas dúvidas, para que você possa se conhecer bem, se conhecer com assertividade e melhorar aqueles pontos que estão te bloqueando na vida, que estão te prejudicando na vida. Combinado, meu povo? Pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo, por favor, tá? Para o Instagram entender que esse conteúdo é importante, para que ele possa entregar, né? Entregar para mais pessoas. Bem-vinda, Eli! Muito bem-vinda! Então vamos lá. A estrutura do temperamento melancólico. Como a gente descobre o nosso temperamento? É pelo quadro de características? Não. Não. Você não vai entender, identificar, se reconhecer com assertividade, com certeza, se você observar características. Porque as características, elas dão um norte muito bacana pra gente, né? Porque você consegue falar, opa, eu sou mais ou menos assim. Acontece que existem variações de cada temperamento, como nós estamos trazendo, né? E hoje eu trouxe sobre a variação do temperamento melancólico. Quem não viu ainda, depois da live, tá? Agora não. Depois da live, corre lá para você ver as suas variações. Nós podemos ter 3 tipos de melancólicos, mas também nós temos diferenças de personalidade. Porque cada um tem uma crença, cada um tem uma forma de ser educado, cada um tem uma forma de viver, né? Um contexto sociocultural. E isso vai trazendo para você modificações nas características. Por isso, de vez em quando, a gente ouve alguém falar, eu acho que eu sou melancólico, mas eu não sou organizada. E aí você fala, será que eu não sou então? E você precisa investigar a estrutura do temperamento, tá, gente? Então, pra gente falar de temperamento, com certeza, nós precisamos investigar a estrutura do temperamento. Qual é a estrutura do temperamento melancólico? O temperamento melancólico é formado pelo eixo frio e seco. Cada um tem 2 eixos, tá? Frio. O que significa um temperamento frio? É aquele temperamento que traz em si uma introspecção. É aquele temperamento... Introspecção não é, gente, timidez, tá? Introspecção não tem a ver com aquele que não fala, não. A introspecção é a concentração. É quando você concentra em si, armazena em si as informações que o mundo está te oferecendo para que você possa, então, pensar, elaborar aquilo e assim devolver, tá? Isso é a tal da introspecção. Você concentra dentro de você. E o temperamento frio, ele tem, então, uma velocidade de reação lenta. Diferente do temperamento quente, que tem uma velocidade de reação rápida. Bateu, levou. Não pensa muito para fazer, para devolver, né? Já o temperamento frio, ele tem uma velocidade lenta, tá? Ele tem essa introversão. E o melancólico ele é seco, aporte-se. O que é essa secura, gente? Quer dizer estrutura, uma certa rigidez. O que é seco é estruturado. Você consegue fazer o alicerce sobre a rocha, né? Sobre a rocha você faz um alicerce, cresce a personalidade, a casa. Então essa secura significa, gente, a forma pela qual o melancólico sente as coisas. Como ele recebe as impressões, os estímulos, as coisas que acontecem.
E com o melancólico, especificamente o melancólico, ele recebe e ele sente de uma forma extremamente profunda. O sentimento para o melancólico é diferente nos demais. Ele sente com tamanha profundidade, gente, que aquilo quase que enraiza no seu peito, enraiza no seu coração. O que para um fleumático vai falar, nossa, mas que coisa estranha, porque o fleumático não tem isso. O fleumático, ele sente, mas ele não enraiza, sabe? Aquilo dilui na água que é o fleumático, não guarda, não retém. Já no temperamento melancólico, aquilo é muito fundo. E aí, gente, por isso que não dá para você ser do temperamento melancólico e do temperamento fleumático ao mesmo tempo. Se no fleumático ele não tem essa sensação profunda, ele não sente as coisas com muita profundidade, é tudo muito leve, né? Já o melancólico ele sente fundamente. É muito diferente, né? Porque eles guardam de forma diferente, tá? Então, ou você é melancólico ou você é fleumático. Precisamos descobrir isso daí. Tem bastante confusão aí. Então, essa secura dá essa estrutura, essa rigidez, onde você consegue elaborar ali um alicerce para que cresça uma casa, uma estrutura. E isso é a beleza do melancólico. Ele traz isso, Milena. Ele traz em si essa estrutura. E este aporte seco, ele sente de forma profunda esse sentimento e aí ele retém. Ele guarda. O melancólico guarda no coração de forma muito grande, com um sentimento muito forte, aquilo que ele recebeu. Então, se ele recebe um agrado, um carinho, se ele recebe um presente, ele sente aquilo e aquilo vai ficar nele, gente, para sempre. Se ele te ver daqui 5 anos, aquela sensação, olha só, a sensação fica guardada no seu peito e ele vai sentir tudo aquilo de novo. Mas se você ofender um melancólico, e ele te vê depois de 5 anos e ele te olhar com aquela cara meio fechadinha, você já sabe o que é. Ele pode ficar muito quietinho porque ele é muito educado, né? Mas ele tá ali, ó, sentindo fundamente tudo aquilo que você fez pra ele lá no passado. Então ele sente de forma profunda e guarda, gente, por muito, muito tempo, quando não, ó, uma vida inteira. Por isso, melancólicos, vocês precisam trabalhar em si a espiritualização de forma, sim, muito gigante, tá? Nós vamos falar disso. Quem estava na dúvida se era melancólico ou não, conseguiu se encontrar ou então definir, não sou mesmo melancólico, eu não guardo dessa forma, dessa profundidade, eu não sinto tão grande no meu coração quando alguém me faz isso. Acaba com o tempo aí que eu deixo pra lá, né? Então você tem que lembrar para você conseguir como que você funcionava na infância, na tua adolescência, quando algum amigo fazia isso com você, você ficava se remoendo por muito tempo ou não, passava aquilo, deixa pra lá, daqui a pouco você tava brincando com o amigo de novo, tá? Letícia Melo, somos parentes? Letícia, ela pergunta se nós não temos um temperamento secundário como uma influência. Não, tá? Nós não temos. O que acontece é que nós temos variações em cada temperamento, como se fossem subtipos do temperamento. Então, nós temos um temperamento melancólico que pode ter uma característica mais fria. O outro com certo toque de umidade, tá? Mas continua sendo melancólico. E aí você vai vendo as variações desse temperamento e tem post sobre isso, inclusive do temperamento melancólico, foi feito hoje, tá? Então as variações do temperamento melancólico. Depois deem uma olhada lá para ver se vocês conseguem se encontrar. Deixa o feedback também que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então,
o que pode modificar, além das variações, né? Se você tem aí um toque úmido, você tem uma certa leveza e você pode se confundir com o temperamento fleumático, tá? Mas a profundidade no melancólico é uma característica, sim, gente, que destoa do fleumático. O fleumático não aprofunda muito nas coisas, ele não sente tão fundamente, né? Ele tem essa característica de sentir de forma mais leve, tá bom? Agora vamos pensar um melancólico que foi educado por uma mãe sanguínea, por um pai colérico, que foi educado por uma mãe melancólica, foi educado por uma mãe colérica. Então, existe aí, você vai moldando a sua personalidade de acordo com a sua educação. Personalidade muda? Sim. Personalidade muda, nós nascemos para isso, para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz, para que a nossa personalidade evolua, cresça. Agora, o temperamento, ele não muda, ele é uma estrutura mineral, ele é uma estrutura como se fosse assim, o alicerce da sua casa, e a casa é a personalidade que você vai modificando de acordo com o teu processo de espiritualização, em que você se renova, né? Se renova no Evangelho, você se renova em Deus, você se renova no teu trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, no teu esforço de cada dia para você modificar. Então isso tudo vai trazendo para você modificações na sua personalidade. Mas o seu temperamento continua o mesmo. Quer dizer que a sua forma de sentir é a mesma, a sua forma, a sua velocidade de reação das coisas é a mesma. Agora, um melancólico, ele pode aprofundar as informações e reagir de acordo com aquilo que ele armazenou, elaborou, pensou e devolver. Né? Então aquilo que ele vai trabalhando e depois ele vai devolvendo. E essa velocidade pode ficar um pouco mais rápida, mas ele sempre vai elaborar, tá? Diferentemente de um colérico, que é bateu, levou. Ele responde e depois ele vê como é que ajusta isso. Mesma coisa ou mais intensamente ainda o sanguíneo, né? O sanguíneo ele tende a ser mais impulsivo e mais reativo ainda, mais reativo. Então quando a gente une a estrutura do temperamento melancólico, quando a gente une a frieza, o temperamento frio, o eixo frio, com o aporte seco, nós temos a terra. A terra, que é a representação do melancólico. O elemento da natureza que representa o melancólico é a terra. A terra dá a estrutura para tudo na vida, para a gente plantar, para a gente colher, para a gente construir, para que a gente possa andar e para que a gente possa caminhar. O melancólico traz em si esta característica de ser o porto seguro das relações sociais, pessoais. Ele é essa estrutura de porto seguro. Só que esta terra fica marcada quando você coloca um objeto, quando você coloca uma faca, quando você coloca qualquer coisa para você precisa estruturar algo em cima da terra, ela fica marcada. Então, se você se relaciona com o melancólico, saiba que ele, como terra, fica fortemente marcado com tudo que você fala, faz, não faz, com tudo que acontece. É diferente a forma de sentir de cada um de nós. A forma de sentir do colérico é uma, do sanguíneo é outra, do fleumático é totalmente diferente e do melancólico é diferente. Ninguém sente tão profundamente quanto ele. Se você se relaciona com um melancólico, é importante que você saiba disso, para que você consiga se relacionar bem. Se você não entender essa verdade, você vai ter relacionamentos muito difíceis com a pessoa do temperamento melancólico. Porque você não vai conseguir fazer o exercício da empatia para se colocar no lugar dele, para entender como ele sente a vida, como ele sente as coisas, a profundidade de tudo que chega no melancólico. Então, se você marcou com o melancólico algum compromisso, dá um jeito e cumpra. Chegue no horário, seja pontual, não vá desmarcar em cima da hora, tá? Porque ele aprofunda, certo? É ou não é? Quem é melancólico aí? Então vamos lá. Então a gente sabe dessa estrutura
que é de firmeza, mas também pode ser de rigidez, que pode levar a um alto padrão de exigência, a um alto padrão de que as pessoas à sua volta alcancem um alto padrão, e ele pode ser muito crítico consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Então, o melancólico, ele é crítico, ele é rígido, ele é muito crítico de si mesmo. Ele quer fazer tudo muito certo. Ele quer seguir a justiça. Ele quer seguir a verdade. Ele quer ser leal. Leal com seus compromissos. Quando ele fala que é sim, ele vai dar a palavra que é sim, ele vai cumprir. Nem que for chorando, mas ele vai cumprir. Ele se sacrifica, mas ele vai cumprir. Então, você que se relaciona com o melancólico, você tem que entender que ele funciona dessa forma, né? Aí os melancólicos precisam tomar muito cuidado com essa rigidez que faz parte da estrutura, para que ela não se exceda, para que essa crítica não se torne tão grande que venha a prejudicar suas relações. Nossa, e o meu celular está acabando a bateria. Só um minuto, pessoal, não fiquem enjoados não, tá? Já fui chamada de inalcançável. Jura, Carol? Pastora Carol. É isso aí. É um padrão muito alto de exigência. Consigo mesma e com aqueles que estão à sua volta. Por conta dessa estrutura, né? Dessa estrutura que tem o melancólico. Então, quando tem ali um filho, por exemplo. Tem um filho e o filho tirou uma nota 8,5. É aquele pai, aquela mãe que vai comparar com o boletim passado, mas na última você tirou 9, você está caindo. Meu pai era melancólico, gente. É melancólico, né? Então era assim, eu olhava, chegava com as notas azuis, porque eu era uma fleumática muito aplicada, e aí ele falava, essa melhorou, mas nossa, essa aqui, na outra era 9, agora tá 8,5. Olha, aqui também caiu de 10 para 9, de não sei quanto para não sei quanto. Eu falei, gente, eu fui tão feliz em entregar esse negócio, eu já saio triste, né? Porque o padrão é muito alto e às vezes inalcançável para a nossa humanidade da Terra nesse momento que a gente se encontra, né? Então, a gente precisa, vocês enquanto melancólico, lembrar o padrão de um idealismo, de uma ideologia nobre, é maravilhoso. Nossa, vocês vivem de acordo com ideais muito nobres, isso é muito lindo, tem uma estrutura sólida, uma ordem nas coisas, isso é maravilhoso. Mas quando isso perde a medida, vira crítica demais, padrões inatingíveis, alto grau de perfeccionismo e vai causando dificuldades nas relações. Com o filho, com aqueles que você dirige, com aqueles que convivem com você. E você para com você mesmo, você nunca está satisfeita. Faz algo, não está bom o suficiente, aquilo não está perfeito como deveria estar perfeito. Mas olha só, a perfeição, ela é divina. Ela é de Jesus. É Ele perfeito. Ele vem nos ensinar. Nós estamos aprendendo, somos aprendizes. Como é que a gente vai se igualar ao mestre, né? Nós estamos aprendendo e como aprendizes, como uma criança que está aprendendo, a gente vai errar. E o melancólico, quando erra, é um dilema na vida dele, é um problema. É um problema, ele se corrói por dentro, ele não suporta errar. Né? E ele vive nesse ponto de exigência tão grande que ele não suporta errar, ele se critica, ele entra no auto-boicote e a vida vai ficando muito dura, muito pesada. Quando não, ele vai entrando ali num pessimismo muito grande, sabe? Muito grande, as coisas vão ficando ruins. O prisma, a perspectiva da vida, como ele olha a vida, acaba ganhando muitos tons de cinza, né? Porque se eu não consigo atingir esse ponto em que eu me obrigo e as pessoas à minha volta, ele vai ficando murcho, ele vai ficando tristonho, ele vai ficando ranzinza, ele vai ficando para baixo. E isso é muito perigoso, a gente ser para baixo, né? Então imagina um melancólico convivendo com um sanguíneo. Está aí
os opostos, né? Tem algum casal aqui assim? Sanguíneo com melancólico? Está aí um casal oposto. Por quê? O sanguíneo ele é da estrutura do eixo quente com o aporte dele que é úmido. Então ele é quente e úmido. O melancólico é frio e seco. Então eles são totalmente diferentes. O sanguíneo tem aquele olhar perante a vida colorido, primaveril, tudo é lindo, tudo vai dar certo, tudo maravilhoso, vamos fazer que vai dar certo. Ele não planeja, vai fazendo e vai dar certo. Quando não dá certo, tudo bem, não tem problema, não vou também me preocupar por causa disso. A vida é muito curta para eu ficar aqui e bola para frente. Já o melancólico não consegue viver dessa forma improvisada. Ele precisa planejar e quando ele planeja é para que dê certo. Não é para que dê errado. É para que dê certo. E se dá errado, ele fica triste. Porque ele aprofunda, lembra que a gente falou? Ele aprofunda muito no sentimento. E ele vai ter aquela tendência de ficar triste. Agora, se o sanguíneo olhar para ele e falar, para com isso, que bobagem, vai perder a vida por causa disso, vamos para frente, depois a gente tenta de outra forma. Ele vai se sentir incompreendido. Ele vai se sentir aquele, nossa, ele não me entende, né? E vai ficar mais triste ainda. Melancólica com colérico. A Maia, é isso? Ó, o melancólico com colérico é um casal muito estruturado. É um casal que ambos têm o aporte seco, tá? Seco. Então, Carol, você sabe disso, não é? São dois opostos. O sanguíneo com o colérico, o sanguíneo com o melancólico. Já um casal composto de melancólico e colérico, eles são unidos pela secura do aporte. Então, assim, eles sentem de forma profunda o melancólico muito mais, tá? Muito mais. E aí, é um casal organizado, mas eles têm que se preocupar muito com esta coisa de não esquecer. Eu não esqueci o que você fez no verão passado. Em 1988, você disse isso, isso e isso na ceia de Natal. E eu guardo no meu coração até hoje. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque isso mina o relacionamento, né? Relacionamentos saudáveis, eles são baseados em respeito, em amor, mas em muita empatia, em muita indulgência, né? A gente tem que ter misericórdia do outro, das dificuldades que o outro apresenta, das misérias que ele traz, das más inclinações, e ele precisa ter com a nossa, porque ninguém nessa terra de Deus é perfeito. Nós não somos. Por mais que a medida do melancólico seja acordar para fazer tudo perfeito, não vai dar. E quanto mais ele se exige essa perfeição, mais ele entra num estado de não ação, de inação, por medo, por insegurança, pelo alto grau, pelo perfeccionismo ser tanto que fica inatingível. E ele acaba tendo medo muitas vezes, então ele não faz. E aí é um problema, né? E aí é um problema. Então, se você se relaciona com alguém do temperamento melancólico, você é do temperamento melancólico, trabalhe essa humanidade, tá? Trabalhe essa aceitação de que você é humano. Ok, não gosto de errar, mas eu errei. E agora? Lembra, eu sou um ser humano. Trabalhe, melancólico, a sua transcendência, a tua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, porque Deus está na perfeição. Sim, está na perfeição. Tudo na sua obra é perfeito. Tudo. Olha para o céu estrelado à noite. Olha para o sol, como ele nos nutre, nos alimenta, todo o nosso sistema solar. Olha tudo que ele dá para nós. E Deus, na sua perfeição, ele é perfeito. Criou a gente. Ele nos criou. E ele te criou ser humano. Ele não te criou anjo. Ele te criou ser humano. Quer dizer que você vai ter momentos que você vai errar. E o que você faz nesse momento? Desenvolve a tua sabedoria, porque o sábio é aquele que pega aquele erro
e se transforma e aprende com aquele erro. Se você ficar remoendo culpa, se você ficar remoendo, sabe? Nossa, eu não podia ter feito, e entra na culpa, você entra num pessimismo, você se endurece, você cai, a tua energia cai muito fortemente. Trabalha que você foi criado por Deus que te fez assim. Então tá tudo lindo aí. Você vai aprender com os erros e vai se elevar. Você vai melhorar, você vai se superar, você vai se aprimorar. Agora, se você entrar no estado de culpa, você entra na estagnação. Você paralisa, você para, o medo vai corroer as suas forças, a tua energia. E aí você podia fazer tanto, você para de fazer. Por insegurança, por medo, porque esse padrão está muito alto, né? Então cuida disso, desenvolva a tua humanidade a partir do quê? Do quê? Da humildade. A humildade é a virtude básica, basilar, ela é o alicerce das demais virtudes que você vai construir. Pega lá as bem-aventuranças, você vai desenvolver primeiro a sua humildade para você ir alcançando e desenvolvendo as demais para você ser um bem-aventurado. Então, o melancólico precisa do desenvolvimento da humildade. Tá? Muito forte. Por isso que esse estado de trabalhar a tua inteligência espiritual vai te guiar. Vai trazer um estado de amadurecimento maravilhoso na sua vida. Maravilhoso, tá? Exatamente, Lila. E aí, quando ele coloca esse alto padrão muito, de exigência muito grande, e é claro que não vai dar para atingir sempre, ele tem esse olhar pessimista sobre si, sobre o outro, sobre a vida. Tudo vai ficando mais cinza, né? Não perde o colorido. Então ele tem, como ele é estruturado, ele precisa dessa estrutura, ele precisa se sentir estável, né? Uma necessidade de estabilidade muito grande. Ele não gosta de nada que traga instabilidade, por isso a ordem. Por isso que o melancólico tem em si a ordem, tá? Ele é organizado, ele tende, né, a ser organizado. Depende, claro, de educação, de tudo mais. Mas há uma tendência na ordem porque a ordem faz bem para ele. Deixa ele equilibrado, mais calmo, mais tranquilo, para viver, para se relacionar, para fazer as coisas acontecerem. Quando as coisas estão desorganizadas, ele perde essa tranquilidade, essa calma. A ordem vai ajudá-lo muito, tá? Então, se tem alguém que entende de ordem nessa vida, é o temperamento melancólico, né? Ele tem em si essa habilidade linda, maravilhosa, eu acho lindo. Eu não tenho em mim. Para eu organizar um negócio, uma festa, é um esforço. Aí eu pego uma melancólica que olha e fala, vai precisar disso, 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 já tem isso. Isso. Eu falo, gente, que lindo, né? Que bom, mas eu não tenho isso de fábrica. Eu tenho que me esforçar e aprender, porque eu não vim assim. Eu não sou assim. Então eu tenho que me esforçar para desenvolver toda essa coisa de planejamento, de ordem e tal. E aí gasta, né, a energia mental da fleuma aqui. E o melancólico traz isso em si. E isso é lindo, isso ajuda muito, gente. Ajuda nas suas relações, isso ajuda na sua vida pessoal, isso ajuda. Mas quando perde a medida, nós temos, por exemplo, mães melancólicas que têm assim um certo pavor quando a criança se suja. Quando a criança, por exemplo, vai para uma areia, ela descobre um buraquinho lá de terra e ela começa a cavar aquilo e ela começa a se sujar toda de areia ou de terra. A mãe melancólica olha aquilo e entra em pane, porque a criança está suja. Deixa eu falar uma coisa para você. Terra não é sujeira. Terra é vida, aliás, afinal de contas, você é do elemento da terra. E a criança saudável precisa disso, ela precisa botar a mãozinha na lama, ela precisa se sujar, ela precisa ter contato com aquilo que a natureza oferece, ela precisa se melecar de tinta para se desenvolver, ela precisa ter esse contato, sabe, com os elementos, com as texturas, com as coisas.
Por favor, não deixa o seu filho se privar das experiências necessárias ao seu bom desenvolvimento. Depois você dá um banho, bota essa roupa no Vanish, ou joga fora se achar melhor. Mas deixa o seu filho ter essas experiências. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Quando a melancólica é professora, fica mais fácil, né, Ju? Fica mais fácil. E eu já vi. Eu lido com melancólicos na minha vida e eu conheço melancólicos amadurecidos, trabalhados no seu desenvolvimento pessoal, na sua espiritualidade, e melancólicos que não se desenvolveram, que não trabalharam a sua espiritualidade, que é aquele melancólico que não amadureceu. Então você observa muitas diferenças, muitas, gritantes. O pessimismo, ele é muito maior quando o melancólico, ele não trabalha em si essa espiritualidade, quando ele não busca o desenvolvimento pessoal, vencer as suas más inclinações. O mundo fica mais escuro. Então é mais difícil para ele lidar com essa falta de ordem. Tudo tem que estar ali, né? Mas do jeito que ele planejou. Então quando a gente trabalha o nosso amadurecimento, você vai conseguir ver a diferença, você vence esses pontos difíceis na sua vida. E os relacionamentos melhoram muito. No relacionamento, como funciona, gente, um sentimento, a mente do melancólico? Você se relaciona com o melancólico? Saiba que ele preza pela lealdade. Então, se você quer amar, se relacionar bem com a pessoa melancólica, você precisa priorizar a lealdade. Ser leal, ser justo. E o melancólico, ele preza pela verdade, ele busca viver o sentido das coisas. Ele não vai fazer uma coisa se ele não entender o significado daquilo, o sentido daquilo, a verdade por trás da necessidade da ação, tá? Então, assim, ele tem na mente dele que ele vai seguir a verdade, ele vai seguir a justiça, ele vai seguir acordos, ele vai seguir lei, ele vai seguir o que precisa ser cumprido. No relacionamento ele vai seguir assim. Então se você fez um acordo com ele, olha, no final do ano nós vamos economizar todo mês para no final do ano fazermos tal coisa. E você chegar no final do ano, economizou, você pegar esse dinheiro e falar, não vou fazer mais, eu vou comprar outra coisa agora. Isso vai corroer as estruturas do seu relacionamento com esse melancólico. Porque você fez esse acordo, e acordos foram feitos para serem cumpridos. Exatamente, ele precisa se sentir seguro. Ele precisa sentir que você está ali em verdade nesse relacionamento, que você está ali na lealdade, que você está inteiro e que você se predispõe a cumprir aquilo que você promete, que você quer, né, para essa relação. Então, presta muita atenção, ele vai priorizar no relacionamento o que é certo, o que é correto, ele vai seguir o que é verdade. Isso é para ele um princípio, ele não vai conseguir relativizar as coisas, como faz muito facilmente um fleumático e um sanguíneo. Relativiza muito as coisas assim, em cima da hora. Era assim, mas como a gente tá agora dessa forma, então nós não vamos fazer mais assim não, nós já vamos fazer diferente, para não prejudicar ninguém, para dar tudo certo. E aí, isso para um melancólico, gente, isso é terrível. Para ele, o combinado precisa ser cumprido. E a gente sabe que toda virtude, dependendo da quantidade, se você usar de uma energia errada, você pode transformar isso numa má paixão, né? Então é tudo muito certo, mas se você quiser tudo muito certo do seu jeito e só do seu jeito, o que vai acontecer, melancólico? Quem vai conseguir se relacionar com você? Se tudo for só do seu jeito, se só da sua forma é correta, e cada um tem um jeito de ser, e aí, melancólico, você precisa, com muita urgência, se debruçar no conhecimento dos temperamentos, para você entender, se você tem um marido colérico, como é que esse homem funciona. Se o seu marido é sanguíneo, conheça o sanguíneo. Você vai precisar. Se você lida com fleumático, entenda o funcionamento do fleumático. É diferentão de você.
Porque você vai precisar desta empatia, dessa compreensão que você gosta quando as pessoas têm para você. Você precisa quando as pessoas têm para você essa compreensão. Você precisa se sentir entendido, compreendido naquilo que você faz, naquilo que você fala. E você vai precisar desse conhecimento do temperamento do seu cônjuge, da pessoa que você convive, do seu filho. Quem é mãe de criança melancólica aí? E você é de outro temperamento. Quando você é mãe melancólica e a criança é melancólica, é fácil. Agora, quando você é uma mãe colérica com um filho melancólico, né? A Ju tá perguntando assim, como faz para melancólica ter muita paciência com o namorado fleumático? Não estou mais com reservas de lucro, de planos. Ele é maravilhoso, mas fleumático sem conhecer não sabe nem por onde começar. Exatamente. O fleumático, quando ele não amadurece, ele não se conhece, ele não entende os seus pontos difíceis. Ele não entende. Então você precisa apresentar para ele, apresenta para ele a ciência dos temperamentos, mostra como ele funciona, mostra para ele, melancólica, sem criticar. Nunca pressione um fleumático, porque ele tem o tempo dele, você sabe, né? Que ele tem ali o tempinho, o jeitinho dele, um tempinho para fazer as coisas, para pensar, para entender e para devolver. E às vezes ele não devolve. Sabe por que ele não devolve? Porque ele tem medo de magoar, ele não gosta de brigar, ele não gosta de conflito, ele não quer se indispor com ninguém e às vezes ele não faz por causa disso, né? Mas não pressiona. Um fleumático pressionado paralisa. Ele paralisa porque ele não quer mais, para ele é assim, não quer mais, ou ele paralisa porque ele entra em pânico, não sabe como fazer. Pressionou, ele se perde. É verdade isso, tá, gente? Então, assim, os melancólicos têm uma aparência tão tranquila, né? Os temperamentos frios são mais tranquilos. São mais calmos, não são reativos. Mas se tem um temperamentozinho irritável, esse é o melancólico, né, gente? Às vezes a cara tá de paisagem, mas por dentro ele tá pensando milhões de coisas, né? É ou não é? E se irrita. Então vai trabalhando a tua paciência. Vocês vão trabalhar o conhecimento dos temperamentos e desenvolver a empatia pelo conhecimento de cada um. Dai, é isso, Dai? Melancólica com filho melancólico e um filho sanguíneo. Você tem mais dificuldade com qual, Dai? A Lila lida com um marido fleumático. Conversa com ela. Né, Ju? Conversa com ela. O marido, faz muito tempo, ó. Respira lá. Respira, empurra e não pira. Isso aí, gente. Muito bom. 6 anos. Olha só. Eu namorei uns 13 anos com o meu sanguíneo, viu? Uns 13 anos. E eu fui entendê-lo melhor quando eu descobri os temperamentos. Eu parei de exigir que ele fosse tranquilo como eu, porque ele nunca vai ser, né, gente? Imagina o sanguíneo tranquilo como a colérica, mas nunca, jamais. Agradeça a Deus por vocês terem um fleumático na vida de vocês, para dar essa calma, essa paz, essa tranquilidade divina que só um fleumático possui. É ou não é? E que bom que Deus nos fez cada um diferente do outro. O sanguíneo com toda a sua energia, com aquela impulsividade para fazer as coisas, com a sua generosidade, chega alegrando os ambientes. O fleuma com aquela paz toda que ele tem. O melancólico com a ordem, com a estrutura, com o porto seguro, com a lealdade, fazer a coisa correta. O colérico que vai lá, transforma, faz acontecer. Graças a Deus nós somos diferentes um do outro. Sanguíneo fala demais? Fala. É agitado? É agitado. É um pouco desorganizado? É um pouco desorganizado. Tudo isso aí mesmo. Exatamente. Exatamente. Mas olha só. O sanguíneo tende a ser uma criança muito difícil de lidar. Sabe? Daquelas que não param, exigentes, reclamonas. Quando ele vai ficando adolescente, ele vai entrando numa transformação maior e passa a sua fase para a juventude uma pessoa mais fácil, mais tranquila de lidar. O sanguíneo tem uma generosidade muito grande no coração e uma habilidade de ajudar a organizar os ambientes. Então, se o melancólico fica muito triste porque as coisas não deram certo, porque ele errou, porque alguém fez uma coisa que marcou ele muito negativamente, e você tem um sanguíneo na sua vida,
ele vai te ajudar a organizar os teus sentimentos. Conversa com ele, fica um pouquinho com ele. Ele vai te ajudar a elevar o teu padrão de sentimento num ponto que você fica mais permeável às bênçãos divinas, às intuições, às coisas boas da vida. Então Deus é sábio demais, né? Ele é sábio demais. Adquira paciência. Paciência, Ju, é algo que você vai desenvolver como processo. Não dá pra gente tomar a pílula da paciência. A gente desenvolve um pouco de cada vez, com muito autoconhecimento, com muito trabalho de vencer as más inclinações, com muita espiritualização, e aí você vai vencendo tudo isso daí. Com certeza, com certeza. Olha, então lembrar que para o melancólico, lealdade e justiça, gente, é uma marca. Então, fica fundo no coração dele. Tudo tem que ser justo, correto. Se é correto, precisa ser feito. Ah, mas a gente vai sofrer, não tem problema. O importante é fazer o correto. Para ele funciona assim. E às vezes isso, no relacionamento, pode trazer uma dificuldade, né? Então, se é correto, faça o que é correto. Siga aquilo que é combinado, aquilo que foi dito, tá? Porque ele tem em si essa estrutura. Ele precisa dessa estrutura, dessa segurança. Ele tem em si essa seriedade, essa profundidade, tá? Melancólicos, cuidado com a sua insatisfação. O alto grau que a gente falou, né? Então, ele tem um padrão muito alto de exigência, de rigidez. Quando as coisas não saem de acordo como ele gostaria, vem, então, uma insatisfação com a vida, uma insatisfação no relacionamento, uma insatisfação com o outro, uma insatisfação com tudo. E tudo perde o colorido. Perigoso, tá? Alerta, liga uma luz de alerta aí na sua cabeça, na sua mente, quando essa insatisfação começar a corroer as tuas forças mentais e do seu sentimento. Porque isso daí vai te trazer problemas de relacionamento, problemas para você viver, para você ficar bem. Você vai começar a desenvolver pensamentos muito pessimistas, viu, Lila? Pensamentos de pessimismo, pensamentos de derrotismo, pensamentos que não vão te trazer nada de bom. Vão te fazer sintonizar com forças muito ruins e vai te colocar muito para baixo. Então, quando isso estiver acontecendo, lembra do padrão humano das coisas. As pessoas conseguem atingir padrões humanos. Você consegue atingir um padrão humano. Se não deu do jeito que você gostaria, foi o jeito que foi possível, vamos trabalhar para que essa insatisfação não corroa os teus sentimentos, tá? Para que isso não vire aquela lupa de enxergar tudo com uma perspectiva negativa das coisas, da vida e das pessoas. Isso também tem que tomar cuidado com o resíduo emocional. Como o melancólico, ele pensa muito, né? Ele é analítico, ele pensa muito para falar, para reagir, para dar uma resposta, e às vezes ele não quer se indispor e ele cala, mas ele guarda, né? Ele cala, mas está guardadinho lá, ele está remoendo aquilo. Aquilo, ele fica em silêncio porque ele não quer brigar. Ele fica em silêncio porque ele achou melhor ficar, mas aquilo está guardado no seu coração. E quando ele tiver a menor oportunidade, ele vai falar. E quando ele falar, pode vir todo o resíduo emocional armazenado de muitos anos desse relacionamento. 10 anos armazenando. E aí ele vai falar que quando vocês namoravam, no noivado você fez isso, você fazia isso. Se ele tá falando isso pra uma pessoa sanguínea, ele vai falar, meu Deus, eu não presto pra nada. Tudo que eu fiz não serviu. Esse relacionamento não serviu, porque eu não tô nem lembrando de nada disso que ele tá falando. O fleumático é a mesma coisa. Ele não vai conseguir lembrar. Não vai. Então, se você... Cuidado, é isso. A terra vira o terremoto. E esse resíduo emocional vem pra fora. E você vai falar coisas que pra você é puramente o quê, gente? É puramente a verdade. E a verdade, quando é dita, ela não vai ofender ninguém.
A verdade é dura como um diamante, mas delicada como a flor do pessegueiro, né? Então, como que você faz? Você joga o diamante na cara da pessoa ou você vai cuidar para entregar esse diamante da melhor forma possível? Cuidado com as palavras, cuidado com esse resíduo emocional. Então, vá conversando sempre que houver necessidade. É melhor do que guardar isso tudo. Cuida, isso mesmo, cuida das suas palavras. Trabalhe aí uma comunicação não violenta e não vá remoendo essas coisas, tá? Porque a gente guarda, exatamente, em Filipenses está, o passado deve ficar para trás. Por isso que a espiritualização é imprescindível para o amadurecimento do temperamento melancólico, para todos, tá? Não tem como, para todos, né? Então, cuidado aí com esse resíduo emocional, tá bom? Para se relacionar bem com as pessoas e para você que se relaciona bem com um melancólico. Quer ter um bom relacionamento? Você precisa desenvolver empatia, compreensão, enxergar o outro como ele é, como que ele consegue ser, lidar, como ele guarda os sentimentos ou não guarda os sentimentos. E tem quem não guarda sentimento. Para o melancólico isso pode parecer assim muito louco, né? Não dá, gente. Como que a pessoa não guarda sentimento? Gente, o fleumático não guarda. Ele não consegue guardar nem as coisas boas que acontecem para ele. Não guarda. Ele é água. Aquilo que cai na água dissolve, dilui. Não fixa nele, como fixa no melancólico. Então, ele vai ter essa vida mais leve. Por isso que é mais fácil para ele perdoar. Para o fleumático é mais fácil perdoar. Ele não guarda aquela sensação. Aquilo vai diluindo nele. Agora colocou na terra fica. E é mais difícil o trabalho do perdão, não é? É mais difícil, você sente profundamente aquilo de novo. E então o fleumático fala, deixa pra lá, que bobagem, você acha que eu vou perder a minha paz? Tá disso aí? A paz para o fleumático é o tesouro, tá? É o tesouro, ele não vai perder essa paz por nada. Se ele perder, vocês saem de perto. Porque esta água, quando se agita, vira o quê? Tsunami, sai de perto, viu, gente? Ele não tem controle das emoções. Ele tem controle das emoções, sim. Mas quando ele perde o controle, ele vira um tsunami. Aí é perigoso. E a terra pode virar um terremoto. Então, conversa, gente. Diálogo. Você se relaciona com o melancólico, com alguém do temperamento melancólico, leva ele a sério. Se você é sanguíneo, presta atenção. Leva ele a sério. Não quer dizer que você vai perder a sua essência de ser alegre, divertido, brincalhão, de elevar os ambientes que você se encontra. Não é isso. A gente não pode perder a nossa essência para se amoldar ao outro, porque isso não dá para fazer e esse relacionamento tende a não ir para frente. Não é isso. Mas é ter a empatia de entender como o outro funciona. Levar os sentimentos dele a sério, porque quando ele sente... Ele sente. Para você, sanguíneo, é diferente. Então não vai falar para ele, ai, que bobagem, para com isso, vamos pensar em outra coisa, vamos fazer diferente. Ah, não tem problema, não deu certo, tá bom, vai morrer por causa disso? Ele vai se sentir como? Como que o melancólico vai se sentir? Desrespeitado, incompreendido. E a dor vai aumentar. Você já estava sentindo uma dor, aquela dor aumenta ainda mais, né? Então, leva a sério o que ele sente, leva a sério as suas preocupações. E se tem alguém preocupado na face da Terra, é o temperamento melancólico. Por quê? Porque ele é cauteloso. Porque ele precisa do quê? Da estabilidade, da segurança. Ok? Ah, exatamente, Milena, muito mais, muito mais. Nem se compara, né? A ciência dos temperamentos com signos. Desculpa, mas falei. Faz todo sentido, exatamente, Milena. Faz todo sentido os temperamentos. A gente precisa conhecer os nossos temperamentos, conhecer o temperamento. Gente, como que a gente vai lidar? Tem tanta criança assim, targetada, né? Tarja preta na criança porque ela é TDAH, quando na verdade ela não é TDAH. É uma criança sanguínea. Sanguínea. Criança sanguínea, ela dispersa. Ela precisa dispersar, porque ela precisa da fala, ela precisa entender o mundo falando.
Eu tenho uma escola infantil, gente. Como você educa uma criança querendo nivelar todo mundo, apostilar tudo e querer que todo mundo reaja da mesma forma? Você coloca uma criança melancólica para ouvir, ela vai parar e vai ouvir. Ela vai parar e vai copiar. Ela vai parar e vai fazer o que está mandando. É lei, ela cumpre. Você coloca uma criança fleumática do lado da melancólica. Gente, aquilo para ela vai doer. Porque ela precisa expor, perguntar, falar, conversar com os amigos, dialogar com a professora, porque ela funciona, ela entende expondo, conversando, falando. Porque é ar. Ela dispersa e ela não consegue ficar muito tempo ligada naquela chatice que está sendo colocada na sua cabeça, muitas vezes de forma mecânica, igual para todo mundo. A nossa educação está muito falida, muito falida. E a gente precisa de uma nova forma para educar. Então, se você entende o temperamento da sua criança, puxa vida, você vai educar um filho melancólico de um jeito. O filho melancólico, a criança melancólica, você dá uma ordem, é uma ordem. Tudo bem que ele é criança, né, gente? Tem suas traquinagens, mas ele armazena, ele consegue entender e fixar aquilo que ele precisa cumprir tal coisa. A criança sanguínea, você vai falar para ela 7 vezes. Ela, é mesmo? É mesmo. Ela dispersa, ela não armazena a informação, aquilo dilui. E se ela viu qualquer coisa que deu mais foco para ela do que aquela tua ordem, qualquer coisa vai dar, ela vai focar na outra coisa e esquece o que você falou. E você pode pensar, essa criança mal educada, eu vou dobrar essa criança, quando na verdade ela é sanguínea. Ela não precisa de remédio, ela precisa de uma educação diferente, tá? Uma forma, a gente vai trazer aqui como educar cada criança. Você tem os seus alunos, né? A gente consegue ver muito claro quando um é sanguíneo, quando um é melancólico, fleumático, quando um é colérico. O colérico é o líder da sala, ele quer ser o melhor, ele é competitivo, né? É diferente, gente. Então, você que se relaciona com alguém do temperamento melancólico, aproveita aquela habilidade de planejar, de ordem que ele tem. Se você é do temperamento colérico, você gosta de mandar. Você gosta que as coisas sejam feitas da sua forma. Mas lembra de você ter a empatia e o cuidado que você está se relacionando com uma pessoa melancólica, que planeja muito bem, que precisa do teu incentivo para que ela possa organizar as coisas para você também. Não é tudo da sua forma, né? Precisa aí, coléricos e melancólicos, cuidarem disso. Porque um quer que seja só do seu jeito, o outro já pensa que ele planeja melhor. Então entrem aí num acordo, conheçam essas características de cada qual para vocês se relacionarem melhor. Aproveita esse planejamento maravilhoso que só o melancólico tem, viu, gente? E aí, eu pedi para vocês deixarem nas caixinhas, na caixinha de perguntas, algumas dificuldades do relacionamento, qual é a maior dificuldade que vocês têm para relacionar, né? E assim, praticamente igual, viu, gente? A maior dificuldade de lidar com o temperamento melancólico é essa questão, de guardar, armazenar muitas coisas ruins que acontecem. Veio muito que ele tem dificuldade de perdoar e, em contrapartida, o melancólico disse que tem uma dificuldade de perdoar e queria ter essa facilidade maior de perdoar. Esse é um ponto que precisa ser desenvolvido, né? Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente se relaciona precisando conviver com as imperfeições alheias. Alguém é perfeito aqui? Tirando os coléricos, brinquei, tá, gente? Vão sair todos os coléricos embora. Ninguém é perfeito, certo? Então, você vai se relacionar com a pessoa, com o tempo, você vai vendo as imperfeições. Você vai vendo as dificuldades que cada qual traz. Você vai vendo que o outro, poxa, ele não age nem reage do meu jeito. É isso, Fabinho. Eu leciono para adultos e trabalho com crianças. Eu leciono direito, eu sou da área do direito, eu sou mestre em direito. E que sempre amou comportamento, trabalho comportamento com meus alunos e tem uma escola infantil. Então, assim, imagina, né? Educação de manhã, de tarde e de noite.
Então a gente consegue enxergar nos alunos como cada um funciona. Tem melancólicos que sofrem tanto, gente, para me entregar uma resposta que passa limpo e depois repassa. E aí começa a rabiscar, e aí eles ficam muito mal. Porque quer corrigir, é um sofrimento. Então eu tento ajudá-los para tirar de si esse alto padrão que acaba prejudicando a vida, tá? Então a questão do perdão. O perdão é uma via dupla, tá? Quando a gente perdoa alguém, a gente se perdoa. Quando nós somos muito rígidos conosco, nós somos rígidos com o outro. Nós não conseguimos aceitar os nossos erros e, consequentemente, não conseguimos nos perdoar. Aí, nós também teremos dificuldade para perdoar o outro. Quando ele pisa na bola com a gente. Como que a gente consegue desenvolver um perdão maior? Aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aprendendo a espiritualizar a sua vida. Aprendendo a desenvolver auto-amor. Autoaceitação, aceitar a sua humanidade ou desenvolver a sua humildade. Porque aí você vai entender que você erra e o outro erra. E você vai começando a desenvolver em você uma indulgência, uma misericórdia maior, para que você consiga lidar com o outro falho. Para que imperfeição não se choque com imperfeição e torne esse relacionamento impraticável, impossível. Porque quando a nossa rigidez é muito alta, o perdão é mais difícil. Você vai sentir melancólico como ninguém. Mas o outro não sabe como você sente. Você precisa dizer. Você precisa mostrar isso com palavras. Dizendo como funciona no seu coração. É dialogando que você vai conseguir encontrar um lugar em comum, né? Para vocês conseguirem se relacionar. Para não deixar esse relacionamento chegar num ponto tão difícil que não dá mais para fazer esse encontro, né? Então esse diálogo e a empatia e a compreensão e a espiritualização. Um casal que busca se espiritualizar junto vai vencendo essas más inclinações, essas más tendências. Vocês já ouviram falar? Eu tenho várias assim, né? Coléricas que falam assim para mim. Eu estou transformada pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Se espiritualizou. E aí ela consegue vencer e domar suas más inclinações. Nós temos no melancólico uma dificuldade de transcendência, algumas variações mais, tá? Depois vão lá no post ver sobre as variações, os 3 tipos de melancólico que existem, tá? E depois eu faço uma live só sobre isso. Para você se entender onde você se encontra no momento, essas variações elas podem se modificar, tá? Ao longo do tempo. Ou você se sentir mesclada em uma e outra. Já o temperamento é um só e não muda, tá? Mas a personalidade sim. Então, você consegue se relacionar melhor com o outro quando você trabalha essa espiritualização em você. Quando você trabalha essa transcendência, você é um ser espiritual. Tudo que você vai levar da vida é aquilo que você construir espiritualmente em você. E o melancólico, como ele precisa muito da estabilidade, da segurança, ele tem essa tendência, ele precisa ter esse cuidado de não se deixar levar, dominar pelo materialismo. Eu vejo, eu piso, isso tem importância. Eu não vejo, eu não toco, eu não piso, eu virei o São Tomé, eu não consigo dar importância a isso. Aí você entra numa grande dificuldade de auto-perdão, de perdoar o outro, de indulgência, de empatia, desenvolvimento pessoal. Tá? Então precisa desenvolver isso, porque você vai conseguir a transcendência, a desenvolver os teus poderes espirituais e ter mais força de perdão, de indulgência, de empatia e tudo mais. Isso é muito importante, tá? A Lila traz aqui para... Se vocês tiverem dúvidas, podem trazer, tá? O diálogo é muito importante com os temperamentos, mas com o fleumático é fundamental. Exatamente. Exatamente, porque o fleumático, ele poupa, ele não tem a energia dos demais temperamentos, isso é real.
tá? Ele não tem a energia dos outros, a dose de energia dele é menor, ele precisa descansar mais que o outro. Agora, ele não pode fazer disso uma muleta e se deixar. Gente, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu tenho direcionamentos espirituais, eu trabalho com mentoria, com consultoria, eu não paro. E eu sou fleumática. Eu não paro. Claro que chega assim, de 15 em 15 dias, parece que eu tenho necessidade de dar um apagão, sabe? Vou dar um apagão porque parece que passou da minha medida. Mas a gente vai trabalhando para que a gente não se deixe levar pelas nossas más inclinações. É possível? Totalmente. Então você consegue se transformar aquelas dificuldades que você traz no seu temperamento. Te atesto. Você consegue. Tá? Consegue. Eu trabalho com consultoria, mentoria. Nós estamos abrindo agora a consultoria para casais. Então, se você está com dificuldade de relacionamento, não deixa isso piorar. Às vezes a gente vai deixando, não, vai melhorar, né? A gente vai melhorar, vai mudar, vai melhorar. E aquilo só piora. Chega num ponto que não tem mais o que fazer. Então, se você precisa descobrir, desenvolver o teu temperamento, as dificuldades que você traz do seu temperamento, tem a consultoria pessoal, só para você. Acontece de forma online, só eu e você. Agora, se você tá com uma dificuldade aí no seu relacionamento, conversa com o teu parceiro, com a tua parceira. Vale muito, muito a pena. Muito a pena. Quem tá fazendo, tá amando e tá valendo muito a pena, tá? Outra dificuldade muito grande que na caixinha, né, se abriu foi o pessimismo. Que é difícil lidar com essa parte pessimista do melancólico. E muitos melancólicos se dizem, eu não sou pessimista, eu sou realista. Isso pode dar uma briga de casal, né? Porque o fleumático vai olhar e falar, não, você é pessimista. O melancólico vai falar, não, eu sou realista. Não, você é pessimista, olha como você está olhando a vida por um prisma horrível. Não, eu estou sendo cauteloso, programando, eu não quero sofrer no futuro. E aí já deu uma briga de casal, tá? Existe, como a gente viu aqui, um padrão alto de exigência. Quando não o atinge, ele entende que aquilo é um fracasso, ele cobra de si, se critica, critica o outro e pronto. Entrou num estado de pessimismo. Ele tende a ter um olhar mais cauteloso, é precavido, é prevenido, ele gosta de segurança, viver a verdade e tem sim uma grande tendência ao pessimismo, tá? Por mais que você chame isso de cautela, tem uma grande tendência ao pessimismo. Não estou dizendo que você tem uma tendência, tá bom? Exatamente, o realista e o pessimista. Então, cuida para que você não turve a sua visão das belezas da vida. Eu sei que você sente de forma muito intensa. Eu sei que quando você planeja, você quer que aquilo saia a contento, da forma pela qual você planejou. Mas como nós não somos seres perfeitos e Deus nos criou lindamente assim, para que a gente vá se desenvolvendo e aprendendo, vai trabalhando essa sua humanidade terrena. Vai aceitando a sua humanidade, vai aceitando a sua dualidade. Que você tem luz, mas tem sombra aí. Mas a sombra é a ausência de luz. E quanto mais luz você desenvolver, mais as sombras vão diminuindo, vão diluindo, vão diminuindo, tá? Vão diminuindo. É isso, gente. Obrigada a todos pela presença de hoje. Eu espero que a gente possa ter levado um pouco mais de conhecimento e ajudar você no seu relacionamento, ajudar você na sua vida, na sua família, com seus filhos, para que você possa se desenvolver mais, ser mais feliz, ter uma leveza maior, tá? Para você ter uma vida mais plena. Você pode, você consegue. Hoje não tem PDF, Fabinho, vocês estão muito mal acostumados. Mas nós vamos fazer uma super live, tá? Semana que vem. E aí eu vou ter um PDF bacanão para vocês, tá bom? A gente teve PDF gratuito para todos os temperamentos. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter uma super live de todos os temperamentos. Eu vou deixar o convite para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa para mim lá no direct que eu vou respondendo, ou por meio de posts, ou eu deixo um story, ou eu respondo. Muita gente eu respondo mesmo no Messenger, tá? No direct. Tá gravado, vai ficar gravado, se Deus quiser vai dar tudo certo, e a gente vai se falando, dá o feedback de vocês, eu adoro, vocês são muito especiais,
Vocês têm uma lealdade, uma seriedade, uma ordem, sabe? Para levar a vida. Isso é muito bonito. Vocês são porto seguro de todos aqueles que estão à sua volta. Então não se deixa abater pela visão mais pessimista das coisas, quando as coisas não saem a contento, ou entrar num grau muito alto de exigência de você para com você mesmo, que se torna assim inatingível, né, Carol? Não faça isso com você. Você é um filho, uma filha de Deus, lindo, com tudo que Ele fez, tá? Todas essas arestas, essas coisas, nós vamos aperfeiçoando e aparando ao longo da caminhada. Mas brilha a tua luz, continua sendo leal, verdadeiro, responsável como você é. O mundo precisa muito de vocês, melancólicos. Obrigada a todos. Um grande abraço e até a próxima live, viu? Deixa o like aí, por favor, compartilha com a galera para o Instagram entregar nosso conteúdo, por favor, tá? Conto com vocês. Obrigada, um grande abraço.